Fala, minha gente, tudo bem? Vamos então à repercussão da partida de hoje entre Internacional e Juventude no estádio Beira-Rio. Jogo esse válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho e o Inter saiu vencedor nesta tarde. Importante ressaltar, o Inter é o líder do Grupo B com 4 pontos. Um ponto ele garantiu diante do Guarani de Bagé na primeira rodada e agora mais 3 pontos diante dessa vitória contra o Juventude. Importante ressaltar, o Inter, na primeira rodada, enfrentou o Guarani de Bagé, fora de casa, no Estrela d'Alva. Foi o primeiro jogo oficial da temporada. Bom, teve mais alguns dias para evolução técnica e tática do grupo de jogadores, e neste segundo jogo oficial da temporada, a gente pode ver um Inter um pouco mais solto em campo. Vocês vão me ver aqui dizendo que até a terceira ou quarta rodada ainda é normal que, como na gira do futebol, como a gente fala, que as pernas estejam mais presas, né? E isso vai evoluindo com o tempo. O Bernabé, por exemplo, ele voltou há praticamente uma semana aos treinamentos, tendo em vista que estava em fase de negociação da renovação do seu contrato com o Internacional. Então ele perdeu toda a pré-temporada. Mas o Inter teve várias surpresas positivas. O garoto Victor Gabriel, que entrou na vaga do Rogel, ou melhor dizendo, do Cleiton Sampaio, pelo lado esquerdo da zaga, foi muito bem no jogo de hoje. Inclusive, conseguiu cabecear 2 vezes no gol adversário, possibilitando aí quase uma iminente chance de gol, né? Ou seja, uma chance de gol clara da parte do Inter. Ele que, diante da partida contra o Guarani de Bagé, ele que na partida diante do Guarani de Bagé fez o seu gol de cabeça. Na estreia como no profissional, já fez o seu primeiro gol. Então, uma grata surpresa nessa tarde. O garoto Victor Gabriel, inclusive, rendeu elogios do técnico Roger Machado na sua entrevista coletiva. Alguns detalhes que é importante a gente ressaltar é a diferença que o volante Fernando faz na equipe do Inter. É um jogador que distribui bem o jogo, ele organiza todo o sistema defensivo e ele consegue balancear o jogo, né? Tanto pela esquerda quanto para a direita. Isso é um acréscimo gigantesco no grupo do Inter. O Fernando é o jogador que vai fazer 38 anos nesse ano 2025, ele fará 38 anos, e então é um jogador que o Inter tenta usá-lo nos jogos mais importantes. A perspectiva é que o Inter utilize esse jogador nessa temporada em aproximadamente 40 jogos. É razoavelmente um nível europeu, que disputa 40, 42 jogos. Então, provavelmente, a gente vai ver o Fernando em jogos em casa e alguns jogos importantes fora de casa. A gente provavelmente vai ver o Fernando atuando com a camisa do Inter. Os gols, né? Rafael Borré ainda não entrou definitivamente aí em 2025. Aparentemente, a gente vê ele um pouco mais lento, sem tempo de bola, o que é normal nesse início de temporada. Quando o Borré chegou ao Inter, ele demorou bastante tempo a entrar em ritmo de jogo, a se adaptar ao futebol brasileiro. Bom, adaptado ao futebol brasileiro, ele já está. Agora é uma questão de condicionamento físico, né? Mas atacante é isso mesmo, né? Não precisa aparecer em todos os lances, mas é importante que na hora de definir a partida ele esteja lá. Uma coisa importante, no pênalti, o cobrador número 1 é o Alan Patrick. E ele pediu a bola e foi lá e converteu. Assumiu a responsabilidade de atacante, converteu e fez o Inter 1-0. Foi logo no final do primeiro tempo, ainda nos acréscimos, que o Inter marcou o gol no primeiro tempo. Já na segunda etapa, ele conseguiu uma bola, ele acreditou na jogada, é verdade, num recomeço de jogo, o Antony arremessou a bola com as mãos, o Alan Patrick dominou, enxergou o Borré à frente, o Borré acreditou na jogada, o goleiro do Juventude não havia necessidade de ter saído da forma que ele saiu do gol, tinha mais 3 jogadores na cobertura do Borré. O fato é que o Borré conseguiu dar um drible de corpo no goleiro do Juventude e conseguiu fazer aí o 2-0. Bom, o segundo tempo foi praticamente do Inter. Ainda sem grandes movimentações, a gente não tem ainda o Wesley do ano passado, é um jogador ainda que
está ainda melhorando seu condicionamento físico, então a gente não viu o melhor Inter ainda da temporada. Longe disso, porque é apenas a segunda rodada. Mas esses pontos são importantes a gente ressaltar. Segundo tempo, o Inter fez troca de passes de forma muito mais rápida, mais envolvente e conseguiu chegar mais vezes no gol adversário. É bom lembrar, início de temporada, as pernas ainda estão presas e a gente vai ver o Inter bem melhor aproximadamente lá pelo quarto ou quinto jogo da temporada. E neste formato do Gauchão, é de extrema importância que os times pontuem, porque é muito fácil ficar de fora da fase classificatória, até porque são 3 grupos, classifica o primeiro de cada grupo e o melhor segundo colocado entre os 3 grupos. Ou seja, se der uma bobeada em um jogo fora ou em casa, pode ficar fora da primeira colocação e o pior, no saldo de gols pode perder perder a classificação entre os melhores segundo colocados. Isso aí seria um prejuízo enorme tanto para a Inter quanto para Grêmio, aí as duas maiores potências do futebol gaúcho. O próximo jogo do Inter será contra o São José. Esse jogo seria no Paço da Areia, no estádio Francisco Noveleto, mas ele foi interditado por questões de segurança devido à última briga que teve entre São José, aliás, entre os torcedores do São José contra os torcedores do Pelotas. Então, a Federação Gaúcha anunciou uma nota que esta partida será realizada na mesma data, na terça-feira, no dia 28 de janeiro, às 21h30, no estádio do Vale, no estádio do Novo Hamburgo. Então, data definida e local definido. O São José tentou, de alguma maneira, fazer com que esse jogo fosse para Ijuí ou Pelotas, mas a Federação Gaúcha não entendeu a justificativa do São José e deixou ali na região metropolitana. Então, próxima partida do Inter, diante do São José, terça-feira, dia 28 de janeiro, às 21h30, diante do São José. Tá bom? A gente vai ficando por aqui, não te esquece de te inscrever no canal e dar uma força deixando o teu like. Um forte abraço!